A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Há muito tempo eu queria ter gravado esse vídeo, mas toda vez que eu vou falar desse assunto eu me emociono muito e acaba eu não gravando. Mas hoje aprove Deus que eu acordei, orei ao Senhor e o Senhor ministrou no meu coração para estar fazendo essa gravação, para a edificação de todos vocês. Mas antes eu quero deixar um versículo que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus usou um profeta para revelar ali na Igreja Unida da Lapa, que ali tinha uma criança que ia ser acometida de uma enfermidade tal que o médico ia dizer assim, a medicina ia dizer é morte, mas que era para a glória e honra do Senhor Jesus. E tudo que há de bom nas nossas vidas, tudo que o Senhor Jesus nos proporciona, às vezes no começo existem dores. E não passou muito tempo, a minha filha Mainã, que é a dona desse canal, ela foi acometida de uma enfermidade chamada Baby Chiador, na qual ela ficou 1 ano com essa enfermidade. E na época foi muito difícil, porque eu tinha mais 3 filhos pequenos. O meu mais velho tinha 5 anos, 5, 6 anos, e aí era muito difícil, porque eu tinha que estar com ela no hospital, tinha que cuidar deles. Quando eu saía para o hospital com ela, que era sempre, tão terrível, que ela passava mais tempo no hospital do que em casa. Até ser descoberto, até ser diagnosticado pela medicina nuclear, o nome da enfermidade chamada Baby Chiador. Tão terrível, irmãos, que eu não desejo que ninguém passe por o que eu passei, eu e meu esposo. Ela ficava mais tempo na UTI do que em casa. Toda vez que ela tinha crise com essa enfermidade, ela ia para a UTI. A nossa casa, nós não podíamos usar um tapete, não podíamos usar uma cortina, não podia tirar ela do quarto. O quarto dela era muito bem limpo e desinfectado, e ela ficava só ali. E eu tinha muita dó, porque todos os outros podiam entrar na piscina, a gente tinha uma piscina no quintal de casa, todos podiam entrar na piscina, todos podiam brincar, todos podiam pular, e ela não. Ela tinha 3 aninhos. Mas se Deus disse que era para a honra e glória dele, então eu tomei posse daquela palavra, eu segurei naquela palavra e falei, não é morte, é vida. E ali, toda vez que ela ia pro hospital, era eu que levava, era eu que estava com ela, mesmo porque o pai trabalhava. E para vocês terem ideia, ela tomava um remédio na época chamado Zedatem. E olha, não esqueça esse remédio. Ela tomava esse remédio e mesmo assim ela tinha crise. Ela tomava esse remédio para não ter crises. E mesmo assim ela tinha crise 2, 3 vezes no mês, a ponto de toda vez ir para a UTI. E numa ida e volta dessa, passou-se 1 ano. Estou resumindo muito para o vídeo não ficar grande. Passou-se 1 ano e aconteceu que ia ter um congresso de jovens do nosso ministério, Igreja Unida, ali da Lapa, e meu esposo ia fazer a segurança dos pastores, que nessa época ele era diácono. Hoje, para a glória de Deus, nós somos pastores e nós temos a igreja aqui no Jaraguá, a Igreja Unida, claro, e ele era diácono, então ia fazer a segurança dos pastores. E na hora que nós estávamos saindo para o congresso com ela, eu estava conversando com a vizinha e ela teve uma crise. Claro que aí não era para levar para o congresso, era para levar para o hospital. Mas eu depositei toda a minha fé no Senhor. E falei, eu não vou levar ela para o hospital, vou levar ela para o congresso. E a vizinha, que até hoje ela chama de mãe preta, falou assim, você é louca. Você vai levar essa menina vai morrer. Eu falei, se morrer, olhei para o céu e falei para Deus, se ela for minha, o Senhor vai levar hoje. Se ela for tua, o Senhor vai levar hoje. Se ela for minha, o Senhor vai curar hoje. E assim eu levei para o congresso. E ali no congresso, irmãos, enquanto estava acontecendo louvores, ministrações, uma bênção de Deus,
Matos Nascimento estava lançando um CD, e no CD estava aquele hino, Quer Vitória, Vai Chorando, Geme Chora, e ali eu louvava a Deus, e foi uma bênção aquele congresso. Mas quando deu o final daquele término, daquele dia, ela morreu nos meus braços. E meu esposo saiu correndo lá de baixo, ele viu a situação, saiu correndo, pegou ela e saiu peitando a multidão, que tinha mais de 5.000 pessoas naquele congresso, ali no Augusto Liberato, em Osasco, e levou ela até a ambulância, e aquela ambulância saiu daquele jeito que você já imagina, piando no meio daquele gente, daquele povo, com ela, porque ele estava destribilizando ela para acordar e não conseguia acordar. E quando eu cheguei perto da ambulância, o motorista disse, mãe, não dá para te esperar porque tua filha está com uma parada respiratória. E eu olhei para o céu e falei para o Senhor, tá valendo. Se ela for minha, o Senhor vai curar hoje. Se ela for tua, Senhor, o Senhor vai levar hoje. E assim, um irmão me levou com minhas crianças e uma irmã que estava conosco lá para o hospital para ver a situação e eles foram com a ambulância. Quando eu cheguei no hospital, a recepcionista do hospital ali de Osasco chegou em mim e disse, olha, vai no hospital de adulto, no pronto-socorro de adulto, que seu esposo está pior do que a sua filha. E eu olhei para o céu e disse, Senhor, o Senhor vai levar meu esposo também. Era a única coisa que eu podia perguntar para Deus. E eu fui até aquele hospital. Na época, aquele irmão que estava comigo era um policial, e ele foi comigo até o outro hospital, e a irmã ficou cá com as minhas crianças. E quando eu cheguei no hospital de adulto, meu esposo não estava bem, eles não deixaram eu entrar, e o irmão, como ele era policial, eles não podiam barrar, o irmão foi lá ver a situação dele. E chegou lá, ele estava no soro e tal, mas ele ainda não estava bem e eles não queriam que eu entrasse. Aí o irmão foi, conversou com eles, e eles deixaram eu entrar com o irmão, que era policial, e conversei um pouco com meu esposo, ele estava meio grogue, estava tomando remédio, e eu voltei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, lá onde minha filha estava, eles deixaram eu entrar para a emergência. E eu tinha colocado Deus à prova. Não faça isso. Não faça isso se você não sabe como é doído. Põe a Deus à prova, ele te prova também. Aí você tem que ver se você vai aguentar. E foi, irmãos, uma noite intermináveis. Durante aquela noite, ela teve 23 paradas respiratórias. Sendo que ninguém aguenta tudo isso. E ela era uma criança. Mas era Deus provando a minha fé para saber até onde eu ia aguentar. E por volta de 1h30 da manhã entrou um médico naquela sala. E o médico começou a dar ordem a todo mundo. Todo mundo ali recebia a ordem daquele médico. E uma das coisas que ele disse foi, precisamos fazer um raio-x do tórax dessa criança. Mas o aparelho está quebrado, providencia um aparelho. Nós saímos dali e fomos para outro hospital para fazer. Chegamos naquele hospital, rapidinho, fez o raio-x. Mas aquele médico que me chamou minha atenção, e até hoje eu não fui passado por louca, porque meu esposo viu ele, foi que aquele médico, ele não falava com ninguém, nem com a enfermeira que foi junto com nós na ambulância, e aquele médico foi conosco na ambulância. E nem falava com meu esposo, ele falava só comigo. Ele dirigia a palavra só comigo. E ali ele mandou que eu falasse com meu esposo aí, com o motorista dentro junto com o motorista da ambulância, e ele falava, faz isso, faz aquilo, mas ele dirigia a mim. E ali tirou a raio-x rapidinho, voltamos para aquele hospital e ali continuou a batalha. Por volta de 3h30 da manhã entrou um médico naquela sala, onde ele começou a dar ordem de todo mundo. E naquele instante ela teve a última parada respiratória daquela noite. E foi quando bateram na porta e ele pediu para me atender. E quando eu cheguei lá era meu esposo. Ele tinha saído para caminhar e ele achou um panfleto de um candidato, era época de eleição. E naquele panfleto estava escrito assim, não temas, o Senhor é contigo. E do outro lado do panfleto estava escrito, o Senhor é minha força e minha fortaleza. Quando eu li aquele panfleto, eu virei para aqueles médicos, ela lá em cima daquela maca e eles em volta dela. Eu disse, ela não está morta. Quando eu disse, ela não está morta, irmãos, aquele médico que tinha entrado por último
Disse, aplica uma adrenalina dupla na veia. Não sei nem onde ele achou veia nela, porque não tinha nem veia mais. E foi o que eles fizeram, de um lado e de outro do braço dela, adrenalina dupla, com Buscopan. Eu ouvi ele falar. Ela deu um grito. E ali ele falou, pode sair todo mundo da sala. Ela não vai ter mais crise. Eu olhei para ele assim, como? Como? Né? E aí saiu todo mundo. Ele mandou ficar a enfermeira comigo. E ali, irmão, ela chorou um pouco e dormiu. Dormiu. E toda hora eu ia lá, eu pertinho dela, e eu fiquei lá. Eu ia pertinho dela assim para ver que ela estava respirando. Quando foi 5 horas da manhã, ela deu uma gofada. E o Senhor Jesus fez a doença, pegou a doença, transformou em um verme e ela colocou aquilo para fora. E eles começaram a dizer que ela estava com verme. E comecei, fiquei mais 3 dias no hospital. 3 dias no hospital eu fiquei. Eles dando remédio de verme para ela. Nada. Até hoje, para a honra e glória do nosso Deus. Deus é fiel. Deus revelou que ia acontecer. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor Jesus não faz nada sem antes revelar seus ungidos profetas. Ele revelou ao pastor Acides o que ia acontecer. E ele disse que era para a honra e glória do nome dele. Hoje a minha filha é casada com um homem de Deus. E não é meu genro, é meu filho, Maurício. Uma benção de Deus. Hoje ela é casada para a glória de Deus. Tem 28 anos. Deus é fiel. Se alguém disse para você, te deu uma sentença, disse não vai acontecer, não aceito. Porque se Deus falar, tá falado. Se Deus disser para você assim, olha, eu vou fazer para a glória do meu reino, acredita, porque Ele é fiel. Fica na paz, que Deus abençoe, dê uma semana de bênção e de vitória para todos vocês, em nome de Jesus.